Então vamos lá, gente. Meu nome é Alexandre, né? Sou professor da disciplina de álgebra linear. E estou aqui para vocês com essa videoaula para falar de espaços vetoriais. De início a gente parte da definição, né? Espaços vetoriais. Então a melhor definição que eu encontro é: se considerarmos um conjunto V, no qual estejam definidas operações de adição para dois elementos de V, não é? Para cada par de elementos de V, e que a cada número real alfa e a cada elemento V, de V, associa um elemento de alfa vezes V. No caso, a multiplicação por escalar também tem que estar fechada. Então nós dizemos que esse conjunto é um espaço vetorial se forem satisfeitas as seguintes propriedades. Quais são as propriedades? Primeiro, a comutatividade. Quando eu pego dois elementos quaisquer, se eu faço U mais V, tem que ser igual a V mais U. A associatividade, quando eu pego três elementos, ora, se eu pego U e somo com a soma de V mais W, tem que ser a mesma coisa que eu pegar a soma de U mais V e somar com W. A outra propriedade, existe um elemento neutro, tá? Então existe um elemento tal que, quando eu somo com esse elemento V, dá o próprio V. Existe um inverso aditivo, existe um número oposto, existe um elemento oposto, existe um vetor oposto, tal que, quando eu somo esses dois elementos, resulta em zero. Ainda tem a associatividade, não é? Da multiplicação. Então, quando eu faço o produto, não é? Alfa e beta, número reais, quando eu faço alfa vezes beta vezes W, tem que ser a mesma coisa que eu fazer alfa vezes beta vezes W. Eu tenho aqui a distributividade ainda. Quando eu somo alfa mais beta vezes V, isso tem que ser igual, não é? A alfa vezes V mais beta vezes V. Eu ainda tenho a outra distributividade, que é quando eu pego esse elemento, não é? Alfa real, e faço o produto por dois elementos, U mais V, tem que ser igual, então, ou seja, alfa vezes U mais V tem que ser igual a alfa vezes U mais alfa vezes V. E ainda a última propriedade, 1 vezes esse elemento dá o próprio elemento. 1 vezes V é igual a V. Então pronto, não é? A gente pode provar que R2 é um espaço vetorial real. Não é? A partir daí eu posso fazer essa prova usando essas propriedades. Então olha lá, vamos considerar de início o elemento U, né? O vetor U de coordenadas x1 e x2, o vetor V de coordenadas y1 e y2 e o vetor W de coordenadas z1 e z2, tá? Ambos elementos de R2, tá? E alfa e beta números reais. Então, vamos lá. Primeira propriedade, a comutatividade, né? Quando eu somar U mais V tem que ser igual a V mais U. Então eu vou tomar esses dois elementos aqui, U e V, tá? Não vou precisar do W aí. Então, bora lá. Aqui é U mais V. Então, observa aqui, ó. U tem dois elementos, duas coordenadas, mais V, que também tem dois elementos. E duas coordenadas, no caso, né? Então, o que é que você vai fazer? Somar esses dois elementos é você somar a primeira coordenada desse primeiro vetor aqui com a primeira coordenada do outro vetor. Tá? Que é isso? x1 mais y1. E, no caso, pegar a segunda coordenada aqui e somar x2 mais y2. E vai me dar essa soma. Ora, se eu fizer V mais U, o que é que eu tenho aqui? y1 e y2 mais x1 e x2. Quando eu faço a soma, dá o mesmo resultado aqui. Ó. O que muda é só a ordem que isso está sendo somado. Tá? A outra propriedade da associatividade. Ó, U mais V mais W. U mais V mais W tem que ser igual a U mais V mais W. Então, eu vou fazer primeiro, essa primeira parte aqui, U mais V mais W. Então, olha, quem é a primeira coordenada? Tá? Então, eu vou pegar x1 e somar com a soma de y1 e z1. Isso vai ser a minha primeira coordenada. E quem vai ser a minha segunda? Vai ser eu pegar x2, tá aqui, e somar com a soma de y2 mais z2. Quando eu junto tudo isso, né, eliminar os parênteses aqui e juntar, eu chego a esse resultado. E se eu fizer o outro, U mais V primeiro, para depois eu somar com W, o que é que eu vou ter?
eu vou ter x1 mais y1 mais z1, né, o resultado disso com z1, x2 mais y2, o resultado disso com z2. Quando eu somar aqui, ó, gente, terminar os parênteses de somar, observa que eu terei esse resultado para a primeira coordenada e terei x2 mais y2 mais z2 para a segunda. Ora, é o mesmo que está lá em cima. Tá? Então satisfaz essa propriedade também. Essa aqui, o mais E, terceira propriedade, é igual a U. Tá? Sendo E o elemento neutro. Então, no caso, seria o vetor de coordenadas 0 e 0. Então, olha, tá aqui. Se eu pego o x1 e x2, somo com o vetor nulo, vai me dar x1 mais 0. Tá? A primeira coordenada desse com a primeira coordenada do outro. Tá aqui. Segunda coordenada de x2, mas a segunda coordenada está aqui também. A quarta, do elemento oposto, não, inverso aditivo, quando eu somo U mais menos U igual a 0, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos U, que vai ser o vetor oposto aqui, menos x1 menos x2. Quando eu juntar aqui, ó, U mais o oposto de U, vai dar isso aqui. O vetor x1, x2, mais o vetor menos x1 menos x2. Quando eu juntar, tá? Primeira coordenada com primeira coordenada, ok? x1 mais menos x1, x2 mais menos x2. Vai dar o vetor nulo. Então, vê, a quinta propriedade aqui. Eu tenho alfa vezes o produto de beta por V, tem que ser igual a alfa vezes V, desculpa, alfa vezes beta vezes V. Né? Sendo alfa e beta números reais e V o vetor de coordenadas x1 e x2. Vamos desenvolver aqui. Ó. Primeiro eu vou desenvolver esse lado. Se eu desenvolver esse lado, o que é que eu tenho? Alfa vezes beta vezes V significa que eu tenho que primeiro resolver aqui beta vezes V. Então eu vou colocar aqui alfa vezes beta vezes V. Aplico a distribuição aqui. Tá? Então eu tenho alfa vezes esse produto. Aplico a distribuição novamente. E chego a alfa vezes beta vezes x1, alfa vezes beta vezes x2. Se eu for fazer o contrário, primeiro fazer alfa vezes beta, depois multiplicar por v. Olha, alfa vezes beta vezes x1, x2. Então vai ficar o quê? Alfa vezes beta vezes x1 na primeira coordenada, alfa vezes beta vezes x2 na segunda coordenada. Está provado. Então, o mesmo resultado. Sexta propriedade. Então, eu tenho alfa mais beta vezes V, tem que ser igual a alfa vezes V, mais beta vezes V. Sendo alfa e beta números reais e V o vetor x1, x2, coordenadas x1 e x2. Olha, alfa mais beta vezes V, mas vai dar alfa mais beta vezes x1, x2. Como é que fica isso, então? Vai ficar alfa vezes x1, x2, né? Mais beta vezes x1, x2. Desenvolvendo agora, colocando alfa para dentro. Alfa vezes x1, alfa vezes x2. Beta vezes x1, beta vezes x2. Então isso vai me dar o quê? Pega na primeira coordenada agora desse alfa vezes x1, com a primeira coordenada desse, beta vezes x1. Quem é a segunda coordenada desse resultado? Alfa vezes x2 mais beta vezes x2. Por fim, juntando agora aqui, eu vou ter o quê? Alfa x1. Na verdade, eu estou separando aqui, né? Estou até retrocedendo aqui, ó. Eu vou ter algo que é até um pouco desnecessário. Se eu quiser, eu posso até nem seguir por aqui. Porque se você olhar, essa linha aqui é a volta. Tá? Dessa quinta linha é a volta para essa terceira linha aqui. Vamos ver aqui agora. Alfa vezes V mais beta vezes V. Quem é isso? Alfa vezes x1, alfa vezes x2. Porque é alfa vezes V. Mas V não é x1 e x2? Vetor de coordenadas x1 e x2. Então, beta vezes V. Desenvolvendo, alfa x1, alfa x2 mais beta x1, beta x2, tá? Eu apliquei a distributividade aqui, ó, alfa vezes x1
alfa vezes x2 na segunda coordenada. Que se você olhar, ó, já me dá essa terceira linha aqui de cima. Ok? Então a partir daí fica tudo igual. Né? Passei para essa etapa aqui e acabei retornando, que não precisava, tá? Que você já vê claramente que dá o mesmo resultado. A sétima. Então, eu pego o escalar alfa e multiplico pela soma de U mais V. Né? Então tem que ser quem? A alfa vezes U mais alfa vezes V. Então como é isso? Alfa vezes U mais V dá isso aqui. Tá? Alfa vezes x1, x2 mais y1, y2. Quem é essa soma? x1 mais y1, x2 mais y2. E agora, jogo alfa para dentro, vai dar alfa vezes essa primeira coordenada, alfa vezes essa segunda coordenada aqui. Desenvolvendo, alfa x1 mais alfa y1, alfa x2 mais alfa y2. Se você olhar, já é isso aqui, ó. Tá? Essa etapa aqui já é isso aqui. Então tá bom. Alfa vezes U mais alfa vezes V. Pronto. E por último, tá? 1 vezes V tem que ser igual a V. Então tá aqui, 1 vezes V é igual a 1 vezes x1, x2. Distribuo aqui o produto. E vou chegar ao próprio V. Ok? Então qual é a conclusão que a gente tem? R2 realmente é um espaço vetorial em R.